Pois bem, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal São Paulo sobre Trilhos. Dessa vez, mais um vídeo do nosso quadro CCO, Centro de Conhecimento Operacional. Eu sou o Jean e se você não me conhece, seja bem-vindo aí ao nosso canal. No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco sobre um acontecimento recente, que é a assinatura do contrato de sinalização na linha 12 Safira, certo? Eu vi que alguns vídeos foram propagados na mídia especializada, mas eu acho importante tentar dar uma contribuição um pouco mais profunda e mais técnica, certo? Então, esse é um formato de vídeo diferenciado, a primeira vez que eu vou testar ele, onde a gente vai fazer uma análise, no caso, dessa licitação em si, né, com alguns dados básicos, os principais, né, a gente não vai se aprofundar nas entrelinhas do contrato, e também dar uma explicação técnica sobre algum ponto interessante de alguma dessas obras que vão acontecer, para que vocês tomem ciência do que de fato está em jogo nesses contratos, ok? Então vamos lá, esse aqui é o nosso belo contrato. Contrato, pessoal, ele está disponível na internet, certo? É um documento público, então todos podem acessar, certo? Primeiro ponto, a gente vai dar um zoom aqui e vai analisar o objeto desse contrato de melhoria da sinalização da linha 12, porque esse de fato é o que vai acontecer, né? Objeto, então, constitui do objeto do presente contrato a prestação de serviços especializados de engenharia para a elaboração do projeto executivo, atenção, projeto executivo, ou seja, o projeto final, fornecimento e implantação de novos intertravamentos nos circuitos de detecção de trens, com utilização de tecnologia tipo AF, audiofrequência, e sinais automáticos entre as estações Tatuapé e Calmon-Viana da linha 12 Safira da CPTM, com a finalidade de diminuição do headway operacional para até 3 minutos, certo? Então, é um serviço ali que não vai substituir basicamente nada do que a gente tem hoje na sinalização atual da linha 12 Safira. A sinalização, em teoria, a base vai se manter a mesma, mas vão haver alguns incrementos, que no caso é esse intertravamento por alta-frequência, que talvez muitos desconheçam, né? Que vai sim melhorar a qualidade de vida da linha 12 Safira para possibilitar esse headway de até 3 minutos, ok? Aqui tem os documentos integrantes da licitação, certo? Eu vou dar um Ctrl 0, isso, a gente consegue ver um pouco melhor, né? Eu vou direto para a parte que é interessante aqui, que no caso o prazo de execução e vigência, né? O prazo desse contrato aqui é de 18 meses, certo? Ou seja, 1 ano e meio para essa implantação total, e isso vai começar tudo a partir de até 15 dias da ordem de serviço da CPTM, certo? E o valor do contrato, que sim, talvez seja a parte mais importante, com base em outubro de 19, o valor do contrato dessa obra em si, né, está orçado em 14 milhões de reais, né, 14 milhões e 500 mil reais, né, que é o valor aí desse contrato de sinalização na linha 12 Safira. Aqui abaixo a gente tem aqui várias nuances, questão de medição, de pagamento, que o pagamento ele é fracionado de acordo com as entregas, certo? Questão de reajuste de preço, garantias, obrigações da CPTM da contratada. Isso aqui é mais uma questão, diríamos, jurídica, coisa contratual, nada técnico ferroviário, que é o que a gente vai se ater aqui, certo? Vamos então aqui, eu vou direto já para a parte que é referente à planilha de custos, que é muito importante para a gente poder ver o que de fato vai ser implantado aqui, né? E a gente tem que ter também uma noção, né? Quem ganhou esse contrato foi a MPE Engenharia, né? Empresa aí da área, já está há anos no mercado, né? Então, uma coisa bem interessante. Agora sim, a planilha de preços propostos, para a gente dar uma olhada aqui no quanto vai custar tudo. Então, a gente tem uma descrição ampla e uma descrição específica do custo do projeto. O custo de projeto executivo está orçado aí em praticamente 2,8 milhões de reais. Você tem aqui todos os valores, né? A primeira parte, segunda parte, terceira parte do projeto executivo, as-built e análise de segurança, todos aqui devidamente orçados.
O fornecimento de equipamentos e materiais, orçado em 6,3 milhões de reais. Aqui você tem vários equipamentos, ó, sistema de detecção de trens por tipo AF, né? Relé vital, que são vários outros, ó, transformador, retificador, resistor de circuito de via, né? Então, são vários componentes que vão ali acabar entrando, né? Você tem os componentes, esses aqui no caso são os de intertravamento, né? Que são o que faz a lógica do circuito de via, questão de cabeamento e controle de energia, né? Que também é a parte ali que, claro, é necessário para você ter uma comunicação efetiva entre os componentes. Montagem e instalação orçado em 4,8 milhões de reais. Você tem aqui toda a descrição aqui de toda a instalação e montagem, certo? Testes em fábrica e campo por 252 mil reais, assistência técnica por 43 mil reais, o treinamento por 36 mil reais, né? E o produto para atendimento de falha e restabelecimento do sistema 80 mil reais, no caso pode ser ali documentos, ó, sobressalentes, enfim, né? Então são todas as etapas aqui descritas, né? E o preço final 14 milhões e 500 mil reais, que é o preço desse contrato aqui, né? Da MPE Engenharia. Aqui você tem a matriz de riscos, né? Deixa eu só dar uma viradinha para vocês darem uma olhada. É que o documento está muito mal escaneado, né? Ele basicamente vai falar de quem são as responsabilidades de cada coisa, né? Por exemplo, dificuldades em importação, né? É uma responsabilidade da contratada, né? E tem a mitigação aqui, ó, gerar, planejar, desembaraço de... Nem dá para ler direito aqui, que o documento está muito mal escaneado. Isso aqui deveria ser refeito, tá muito mal escaneado isso aqui, CPTV, por favor refaça aqui o documento que tá triste. Mas enfim, em questão de preços, basicamente isso, tem o termo de notificação do contrato, né, para eles realmente tomarem ciência que foram chamados, e tá aí, certo? Muito bem, então eu vou passar para uma segunda parte, que é uma parte um pouco mais técnica, mas que é importante para vocês entenderem o que é esse circuito de via em audiofrequência. A gente tem aqui, nessa imagem superior aqui, o que é um esquema de circuito de via. O que é um circuito de via, para falar a verdade, né? Uma linha de trem, né, ela tem um sistema de sinalização. E o sistema de sinalização, ele controla o tráfego de trens. Ele basicamente denuncia onde o trem está, através de uma lógica bem interessante, né? Que quando um trem passa por uma determinada secção do trecho, que é denominado circuito de via, esse trecho, em teoria, ele é energizado. Sim, a via ela é energizada. Quando o trem passa, a energia que está nesse trilho é cortada. E esse corte de energia é detectado por alguns equipamentos denominados de relés, né? Um equipamento magnético, onde quando ele recebe energia, né, ele é imantado e ele acaba formando um contato, como se fosse um interruptor. Quando o trem entra no circuito de via, ele aciona um interruptor, né? Ou melhor, ele desaciona o interruptor e denuncia que há a presença de um trem naquele local, certo? Então, isso de uma maneira bem resumidinha para vocês poderem entender. O AF, né, o AFO, né, AFO, depende de como vocês queiram chamar, é um tipo de tecnologia que vai sobrepor o circuito de via, ou seja, você vai ter o circuito de via através dessa recepção de energia com os relés, né? Então vai ser o esquema tradicional de circuito que já existe hoje na linha 12 Safira, e você vai acrescentar um equipamento de audiofrequência, seccionando o trecho em mais uma etapa, certo? Então o que vai acontecer é basicamente o seguinte: nessa imagem aqui não tem nenhum trem passando na via. Quando o trem passa na via, esse símbolo aqui representa o rodeiro, as rodas do trem. As rodas do trem, eles curto-circuitam o circuito de via e o relé ele é desligado, certo? O equipamento AFO, ele é um equipamento que, ao invés de emitir ondas elétricas, ele emite ondas em audiofrequência, né? E depende muito da frequência, né? Na CPTM, por exemplo, a frequência utilizada é de 800 a 2000 Hz, certo?
Quando ele passa nessa região que está sendo afetada por essa audiofrequência, ele causa uma oscilação, né, de como essa audiofrequência é recebida. Você tem um transmissor, né, um transformador aqui, um transmissor de audiofrequência e um receptor, né? Quando o trem passa por cima, existe a oscilação, o receptor detecta a oscilação e, da mesma forma como o receptor de corrente alternada do circuito de via normal ele é afetado pela passagem do trem, o circuito do AFO, né, da audiofrequência, também é afetado. Então isso gera também um fechamento. Em um resumo bem resumido, basicamente isso significa que você tem um circuito de via na linha 12 de 2 km. Um exemplo. Se você colocar um circuito de via AFO no meio, você vai ter um circuito principal de 2 km, mas você vai ter um trechinho a mais, certo? De 1 km, né? Ou seja, você vai dividir esse trecho em dois. Isso vai possibilitar com que o trem, eventualmente, ele possa acessar uma área que ele anteriormente não poderia acessar, né? Por conta que o trecho estaria ali travado, estaria ocupado. Então, isso facilita bastante, né, na regularização. Hoje em dia, o intervalo na linha 12 Safira é de 6 minutos. A previsão é que ele seja diminuído para até 3 minutos. Colocando em mente essa lógica do circuito AFO, basicamente o que vai acontecer é que basicamente vão dividir todos os circuitos de via da linha 12 praticamente em dois, né? Então, isso vai ser de uma qualidade de vida tremenda. Detalhe também, em especial, no documento ele fala que essa implantação ela vai ser realizada observe bem, entre Tatuapé e Calmon Viana. Por que essa questão? Porque o trecho entre Tatuapé e Brás, ou no caso Tatuapé Luz, ele já é um trecho que ele já tem uma sinalização mais atualizada, ele já é um trecho mais dinâmico. Eu não sei se esse trecho em específico ele conta com AFO, mas certamente é um trecho que já está, ele é diferente, né? Ele não é um trecho 100% ali ligado ao restante da linha 12, certo? E obviamente, né, essas obras estão sendo realizadas principalmente por conta da linha 13 Jade, né? O objetivo da CPTM é tornar eventualmente o serviço Connect um serviço permanente. E para você tornar o serviço permanente sem prejudicar a linha 12, você vai implantar o sistema dos circuitos de via em audiofrequência. Talvez aí, eu já não sei, mas a minha visão, talvez não mude nada para quem é da linha 12. O intervalo possivelmente continuará sendo de 6 minutos no horário de pico. Mas para quem é da linha 13, né, ajuda muito. Isso abre muitas possibilidades para uma operação mais efetiva dos trens nessa região ali entre Engenheiro Goulart e Tatuapé, que é hoje um gargalo, é uma zona crítica, certo? Então, eu creio que esse seja o nosso vídeo de hoje, né? Eu dei uma explicação bem básica ali sobre a questão do contrato, o que está em jogo, os valores, as planilhas de custo e uma explicação técnica, né? Claro, bem raso ali, sobre o que é o circuito de audiofrequência, né? De como você tem um circuito de via tradicional, que ele é desenergizado, e com o circuito AFO você divide esse circuito em dois e você tem uma precisão maior na localização do trem. Isso possibilita uma velocidade maior das composições ao longo do trecho, certo? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e deixar seu comentário sobre se eu acertei ou não acertei. Comentário importante, né, para saber se vocês curtiram ou não, né, para a gente poder melhorar, né? Como é um vídeo, diríamos, o tanto quanto pioneiro nessa questão, eu faço questão de realizar algo diferente. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.